Lembrem-se, o TJ local coagido vai representar, ou vai solicitar, melhor dizendo, para o STF, que se for o caso vai requisitar a intervenção. Percebemos que nós vimos temas interessantes vinculados à intervenção. De modo simples, fazemos um apanhado nesse prazo final que nos resta. Intervenção federal, os senhores devem ler do artigo 34 a 36. No artigo 34 eu tenho intervenção federal comum. No artigo 35 eu tenho intervenção estadual e intervenção federal anômala ou incomum. A intervenção estadual está na primeira parte do artigo 35. A intervenção federal anômala na segunda parte do artigo 35. E lá no artigo 36 eu tenho normas gerais que se aplicam à intervenção. Não se esqueçam, meus caros, a intervenção federal é criada por decreto do presidente da República. Intervenção federal é criada por decreto do presidente da República. E, importante, vamos pegar a pegadinha de prova, junto comigo. Se for intervenção federal por requisição judicial, não se esqueçam, se for intervenção federal por requisição judicial, não existe controle político feito pelo Congresso Nacional. Não existe controle político feito pelo Congresso Nacional. Professor, me diga, como é que são os procedimentos das intervenções federais? Temos dois tipos, né? Procedimento da intervenção federal, de ofício ou por solicitação do Poder Legislativo ou Executivo, coagidos em suas unidades federativas. Repetindo, intervenção federal de ofício ou solicitação dos poderes Legislativo e Executivo, coagidos em suas unidades federativas. Nesse caso, o presidente tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, tem que ouvir os dois conselhos, depois ele decreta a intervenção, depois existe o controle político feito pelo Congresso Nacional. Vamos repetir? Procedimento da intervenção federal nos casos de ofício e solicitação de quais poderes? Legislativo e Executivo, coagidos em suas unidades federativas. Nessas situações, o presidente da República, presta atenção, ele vai consultar, ele vai ouvir os conselhos da República e de Defesa Nacional, tem que ouvir os conselhos, não precisa obedecer, tem que ouvir, depois que ouvir, ele vai fazer o quê? Ele vai decretar, e esse decreto vai ser submetido ao Congresso Nacional. Ok? Agora, para finalizar nosso encontro, não se esqueça, existe o procedimento da intervenção federal nos casos de requisição judicial. Nesses casos, olha o procedimento. O presidente da República decreta a intervenção nos termos da decisão judicial. Recebeu a decisão, o que o presidente faz? Decreta a intervenção nos termos da decisão judicial. Ele não precisa ouvir os dois conselhos e também não tem controle político feito pelo Congresso Nacional. Ok? Importante com relação ao Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, leiam artigos 89 e 91 da Constituição. Encerramos desse modo o nosso segundo bloco e vamos avançar para o X da questão. Vamos lá ver quais são as perguntas de concurso que a gente pode responder sobre o tema e da prova da ordem. Meus amigos, chegamos à parte final do nosso encontro, né? É o X da questão. Vamos enfrentar questões da prova do CESP, que são provas recentes que se assemelham muito às questões de concurso público, né? Ou do Ministério Público, magistratura e tal. A primeira questão vai aparecer na sua tela, veja lá, questão da OAB 2009-1, veja lá. De acordo com a Constituição Federal e com a doutrina, a intervenção federal. Então já sabemos que a pergunta diz respeito à intervenção federal. Daí o que é dito lá? A letra A. Exige do presidente da República, quando provocada por requisição, a submissão do ato ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, para posterior exame quanto à conveniência e oportunidade da decretação. Você percebe que a alternativa é um pouco extensa e que não é fácil você rapidamente entender. Então, na prova a gente recomenda, você leia e grife, né, as palavras-chave com relação ao tema. Veja lá, e volta na questão lá para o pessoal, porque essa questão é cabulosa. Obrigado, olha lá. Exige do presidente da República, quando provocada por requisição, olha a palavrinha-chave aí, requisição. Meus caros,
Pode voltar aqui para o tio, aqui, veja aqui comigo. Quando se fala em requisição, intervenção federal por requisição, lembra dos fundamentos que acabamos de ver? Inciso 6º e 7º do artigo 34. E se é caso de intervenção por requisição judicial, meu caro amigo, não precisa ouvir os dois conselhos e não tem controle político feito pelo Congresso Nacional. Portanto, essa letra A está errada. Letra A está errada, porque contraria os fundamentos da Constituição. Vem junto comigo. Meus caros, quer dizer que nessa hipótese de requisição judicial, não precisaria ouvir o presidente, os dois conselhos, e nem haveria controle político feito pelo Congresso Nacional. Ok? Vamos enfrentar a letra B de bola? Vamos lá. É um pouquinho menor e até de mais fácil, de melhor compreensão, né? Diz assim, letra B. É provocada por solicitação quando a coação ou impedimento recaem sobre cada um dos 3 poderes. Meu amigo, vem junto comigo aqui. Essa letra B é uma alternativa nervosa. Porque o que está errado nela, veja lá, é provocada por solicitação quando a coação ou impedimento recai sobre cada um dos 3 poderes do Estado. Qual que é a pegadinha aqui? Você viu junto comigo que se for caso de coação ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário local está coagido. Ele deve representar, melhor dizendo, fazer ofício de solicitação ao Supremo Tribunal Federal, que fará o julgamento e, se for o caso, irá requisitar a intervenção. Portanto, meus caros amigos, essa letra B está equivocada. Por que está equivocada? Claro, porque contraria o texto da Constituição. Quando o Legislativo e o Executivo forem coagidos, tudo bem, você pode solicitar diretamente ao presidente. Agora, quando for o Judiciário Local coagido, deverá haver a requisição judicial. Letra B está errada. Vamos ver a letra C? Vai aparecer na tela a letra C, vejam lá, olha que bacana. Dispensa, quando espontânea, a autorização prévia do Congresso Nacional. Meus caros, alternativa nervosa. Por que a alternativa é nervosa? Porque, de fato, presta atenção, a autorização prévia para ato do Executivo, no que diz respeito à intervenção federal, estado de defesa de sítio, ela ocorre apenas no estado de sítio. Põe essa observação no seu caderno. A autorização prévia do Congresso Nacional, ela existe para a decretação do estado de sítio. Leia lá do artigo 137 ao artigo 139 da Constituição e aproveite e leia também artigos 140 e 141. Para o estado de sítio, necessita-se o presidente ter autorização prévia para ele decretar, não, né, para o estado, não para a intervenção federal. Então essa letra C está correta, questão difícil, mas está correta por quê? A intervenção federal dispensa quando espontânea, lembra? O presidente tomou a iniciativa de autorização prévia do Congresso Nacional. Se recordam? Quando for intervenção federal de ofício, o presidente ouve os conselhos da República de Defesa Nacional, depois ele decreta, esse decreto é submetido ao Congresso Nacional. Então não tem autorização prévia, a autorização será posterior ao ato. Letra C, muito boa. Aqui entre nós, letra C está correta. A letra C está correta porque vai ao encontro do que é dito no artigo, do artigo 34 ao artigo 36. Perfeita alternativa, ok? Vamos ver a próxima, letra D? O que está errado na letra D? Veja lá. Exige em qualquer hipótese o controle político. Meus caros amigos, nós afirmamos para vocês que controle político, ele existe na intervenção federal de ofício e quando for solicitação do Legislativo e do Executivo coagidos. Então, letra D está errada, de modo que a primeira questão, a alternativa correta é a letra C de campeão. Vamos ver a outra questão? Vai aparecer na tela? Vejam lá, questão técnica difícil, que costuma cair em concurso público também. Veja na tela. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, não se esqueçam, porque a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a abreviatura é ADI interventiva ou ADI interventiva. Ela tem por objetivo tutelar, então presta atenção, vem aqui comigo, vamos entender a perguntinha. A ADI interventiva, o que ela busca proteger? Se recordam? Eu falei que ela busca proteger os
princípios constitucionais sensíveis, aqueles expressos no